nós vamos aprender mais um tipo de reação. Esse tipo de reação, ele é chamado de reação de simples troca ou deslocamento. Pelo próprio nome diz, já dá para entender que alguém vai trocar de lugar ou alguém vai ser deslocado, certo? Isso aí. E como que vai ser feito essa troca ou esse deslocamento? Vai ser baseado em um princípio de reatividade. Então, bora entender como que isso vai funcionar. Vamos pegar uma reação genérica novamente, onde nós temos um reagente X, está reagindo com a substância AB, tá? E ela formou o quê? Formou XB mais o A. Então, quem é que trocou de lugar? Quem é que foi deslocado ou, no caso, fez a troca? Foi o X que saiu desse lugar e empurrou quem? Empurrou o deslocamento do A. E se ligou com o B, formando a substância XB. Essa XB é uma substância totalmente diferente e a A sozinha foi liberada. Então, esse é o raciocínio, tá, do princípio da reação de simples troca. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Eu vou pegar o cobre, metal, que vai reagir com um sal, que é o nitrato de prata. Então, o cobre reagindo com o nitrato de prata está formando o quê? Está se transformando em um outro sal, que é o nitrato de cobre 2, no caso, e liberando a prata sólida. Então, quem que foi deslocado aqui? O cobre teve força suficiente para tirar a prata, tá? E substituir o lugar dela. Será que o contrário seria verdadeiro? Depois a gente vai ver um exemplo assim, tá? Aqui, mas é só com metal que vai acontecer isso? Não. Aqui embaixo, por exemplo, tem uma substância gasosa, que é o gás cloro, reagindo com um outro sal, que é o brometo de sódio. Na hora que os dois entram em contato, eles se transformam no quê? No cloreto de sódio, ou seja, num outro sal. Então, quem é que tomou o lugar de quem? Aqui foi o cloro que tomou o lugar do bromo. Tá? Então, o cloro teve força suficiente para tirar o bromo e formar o cloreto de sódio, liberando o bromo, né, o gás bromo aqui no final do processo. O exemplo de baixo volta a ser um exemplo de metal. Eu peguei o zinco reagindo com o sulfato de cobre. Esse exemplo é muito usado, né, na parte de eletroquímica e tudo mais, porque é um exemplo bem de oxidação. Então, eu tiro, né, o zinco tem força suficiente para tirar o cobre e formar o sulfato de zinco, liberando o cobre sólido no final, tá? E a gente quer fazer o processo contrário. Então, olha só, se eu pegar aqui, pegar a prata, será que essa reação ela conseguiria substituir se fosse, por exemplo, o nitrato de cobre 2? Será que ele conseguiria fazer essa substituição? Essa reação aconteceria? Não aconteceria, pessoal. Então, essa reação não ocorre. Certo? Por que que não ocorre? Porque na fila de reatividade, o cobre tem força suficiente para tirar a prata. Porém, a prata não tem força suficiente para tirar o cobre. Porque a prata ela é considerada um metal que ela tem pouca reatividade. Lembra? Prata, ouro, tá? Platina também. Enfim, são metais com baixa reatividade. Então, ou seja, ele não tem força para remover o cobre. A mesma coisa aqui, o bromo não tem força para remover o cloro. Então, se fosse o inverso, também a reação não aconteceria. E aqui também, o cobre não teria força para remover o zinco se fosse o sulfato de zinco aqui embaixo, ok? Então, agora vocês vão ver uma tabelinha que mostra essa reatividade. Temos a fila de reatividade dos metais. Então, ela começa aqui com o ouro, que é o menos reativo, e vai passando pelo hidrogênio, ferro, zinco, cálcio, bário, rubi, chegando até o lítio. Então, ou seja, o lítio é o elemento mais reativo para fazer, né, a substituição ali, a troca nas reações de simples troca, tá? Então, de maneira geral, os metais alcalinos
e alcalinos terrosos são mais reativos do que outros metais. Depois vem o hidrogênio, então o hidrogênio é como se fosse uma referência, tá? Ele é neutro nessa fila nessa linha, né, de reatividade. E depois temos os metais pobres em reatividade, porém são metais nobres, se a gente comparar, que é o ouro, a platina, a prata, enfim. Eles são materiais que têm uma dificuldade, por exemplo, de sofrer oxidação. Então, se eles têm uma baixa no processo, eles se oxidam, né, de maneira difícil, então quer dizer que eles têm uma reatividade baixa, tá? Essa é uma das principais qualidades, inclusive, do ouro e da prata. Aqui temos alguns exemplos que a gente comentou no exercício, que é o cobre removendo a prata. Então, olha só, o cobre, ele tá aqui antes da prata, certo? Por isso que ele remove. O zinco removendo o cobre. O zinco já está bem mais aqui na frente, então ele consegue remover o cobre. E quando nós vamos para a parte dos ametais, né, que entra com a formação de ânions, nós também tivemos um exemplo que onde o cloro removia o bromo, né? Por quê? O flúor é o mais reativo, depois vem o oxigênio, aí vem cloro, bromo, iodo, enxofre e por último o carbono, tá? Para usar metais. Entenderam, pessoal, essa parte da tabela? Então, espero que essa aula tenha sido útil para vocês e que, se vocês gostaram, compartilhem, comentem, dão um like, que isso vai ajudar a chegar essa aula para mais pessoas, ok? Muito obrigada, tchauzinho!